Boa tarde, você que acompanha a programação do Canal 14, seja muito bem-vindo e nós iniciamos agora um programa Mais Mulher. E hoje nós vamos ter o quadro Elas Perguntam e ele tem que responder. E nossas convidadas são a Camila Nascimento e a Ana Fonseca. Camila, prazer em recebê-la aqui, tê-la participando conosco desse quadro. Ana, você também, tá? Prazer enorme estar recebendo. Muito obrigada por terem aceito o convite. E hoje vocês estão aqui para sabatinar o nosso convidado. Então vocês sejam impiedosas com ele, tá? Sem perdão. Certo? E o nosso convidado, então, é o Henrique Morgantini, jornalista, uma pessoa conhecidíssima não só em Anápolis, mas em todo o estado de Goiás, quiçá Brasil, né, Henrique? Quiçá no mundo. Bom, esse negócio de ser conhecido é complicado. Tem que ser as razões pela qual você é conhecido. Boa tarde. Vou ser mais conhecido agora participando desse quadro aqui, ainda mais com essa vontade que vocês estão de serem tão impiedosos. Que Tô bom. ficando com medo, que é uma coisa boa. Medo é uma coisa excelente. Porque a ideia do quadro, você que nos acompanha, que já assistiu, vocês sabem que a ideia, nós estamos sendo muito boazinhas de início, Morgantini. Porque a ideia é a gente ir entrando assim no quadro, a gente ir entrando na casa das pessoas e mostrando para elas assim, leve o que é o quadro. Mas como o nosso convidado hoje é um convidado assim muito inteligente, gabaritado, como todos também, né? Porque não sem desmerecimento dos outros, sem depreciação, mas eu sou mais, quer dizer. Eu sou mais, também eu consigo viver com isso. você consegue aceitar, né? Consigo aceitar, sendo você que está falando, sim. Então você tem hoje a oportunidade de ser sabatinado por mulheres também muito É inteligentes. verdade. Né? E eu tenho certeza que essas mulheres hoje vão mostrar realmente o que é o quadro. Que é Elas Perguntam e ele tem que responder. Né? Então, para começar, meninas, eu vou começar perguntando, tá? Para vocês verem que realmente é para pegar pesado com o Henrique Morgantini. Vamos lá. Tá? Minha primeira pergunta, Morgantini, é sobre casamento. Casamento. A gente sabe que você já foi casado, né? Quem conhece sabe que o Henrique Morgantini já foi casado, mas tem uma grande curiosidade, porque se antes da gente fazer as perguntas, de nós elaborarmos as perguntas, aí a gente faz assim umas especulações, né? E um grande questionamento que teve foi por que o seu casamento durou tão pouco? Se você trouxer o Ronaldo Nazário aqui, você vai perguntar isso pra ele, porque o casamento dele durou metade do meu. Sim, perguntaria. Durou 3 meses, bom, diferente dele. Eu não vou ter o episódio do motel dos travestis que ele teve. Mas o seu durou 2. O meu durou 7 meses. 7? Meu Ah, então casamento a durou informação 7 foi meses. errada. Então você tá ganhando. Ronaldo. Eu tive vários relacionamentos longos, de muitos anos, e inclusive com a minha ex-mulher, né, de alguns anos. E o casamento durou pouco. Engraçado, há muitos e muitos anos, antes de eu pensar em casamento, eu conheci uma história de um sujeito que ele namorou por 8 anos. Aí ficou noivo, ficou mais uns 3, 4 anos noivos. Eu sei que eles tinham, tipo assim, 12 anos de relacionamento. Eles ficaram 6 meses casados. É um negócio que não dá pra entender, né? E ao mesmo tempo, a gente conhece histórias de gente que se conhece há 3 meses, vamos morar junto, casa e fica o resto da vida. Né? Os meus pais têm um exemplo bem interessante em relação a isso. Os meus pais têm 21 anos de casamento, de casados, mas na verdade eles têm 40 anos juntos. Que namoraram? Porque namoraram, foram morar juntos e nunca se casaram. Né? Quer dizer, esse ato do casar é uma coisa, o estar junto é algo completamente diferente. E quantas pessoas não estão casadas com papel, com cerimônia, com tudo, e não estão juntas, né? Não estão conectadas. Então, assim, eu sou um adepto das relações humanas. Eu, por exemplo, eu me casei, né? Meu casamento não funcionou durante aquele período. Voltando à pergunta, por que não durou tão pouco o seu casamento? Mas isso não me... As pessoas têm muito essa coisa de nossa, casamento não quero saber disso, não tem trauma, ou nem casou, mas tem uma coisa com isso. Eu não, acho que eu sou bastante favorável a essa ideia. Acho que a ideia é legal, você dividir a vida com alguém, dividir
as suas experiências, bons momentos, momentos ruins, enfim, acho que é interessante. Então isso é porque o término não foi frustrante para você. Não, eu acho Durou pouco, mas não foi frustrante. Não existe término que não é frustrante. Nenhum fim de ciclo, ele só torna um fim de um ciclo porque ele é traumático de alguma forma. Agora, tem várias formas de você encarar isso. Mas a gente tende a achar um culpado, né? A gente Sempre, né? tem que procurar Pois um mas culpado. mas como tudo na vida, se a gente ampliar para outros aspectos, se você pegar a partir disso e sair dessa coisa superficial, a culpa é sua. Não, a culpa foi minha, nossa. Porque daí você fica mastigando aquilo, remoendo. Se você rompe isso e tenta de uma outra forma, fica mais fácil, né? Porque as coisas... Por exemplo, o meu casamento deu certo, foi por minha culpa e por culpa dela, ou não foi culpa de nenhum dos dois. Às vezes, quando as coisas de repente não se encaixam como tem que se encaixar, Não é culpa de isso. Eu acho que a forma de se interpretar revela muito até de como você vai viver dali pra frente. Quando a gente fala de Henrique Morgantini, todo mundo já liga você com política. Então as pessoas já tendem a imaginar que vão ser perguntas só política, que você está, né, por estar envolvido neste meio, até profissionalmente. Uhum. Mas aí a gente vai focar muito no seu pessoal, a gente vai falar um pouquinho de política também. Uhum. E Mas queremos fofocar, isso mesmo. Não tem problema, eu adoro. Queremos fofocar, queremos repercutir sua vida pessoal. Até porque eu adorei o quadro, porque o quadro fala do meu assunto predileto, eu mesmo. É ótimo. Estou pronto a falar sobre isso. Sério? Que bom, eu não me sinto sozinha então, porque eu adoro falar de mim também. Então, falando assim, sabe aquelas questões de faculdade, assim, a alternativa A complementa a alternativa B? A alternativa B, na verdade, a alternativa B complementa a alternativa A. No término do seu casamento, existiu traição? Não existiu traição. Não deu tempo. Não deu tempo de pensar em outro, entendeu? Não teve isso não. Agora, se você quiser ampliar a questão sobre relacionamento, né, infidelidades, a gente cai num clichê, mas tem que lembrar que os clichês eles existem justamente porque eles funcionam, porque eles são verdadeiros. Eu acho que a traição ela é um conceito muito amplo. A traição, a gente tem uma ideia da traição física, né? Uhum. Então, antes de eu passar para as meninas, foi bom você entrar nesse assunto, que é até bom para a gente interagir e entender, né? Porque a pergunta a gente brinca aqui que quer fofocar, porque a gente quer fofocar mesmo, né? Para não ficar aquela entrevista assim que todo mundo já conhece, que todo mundo já sabe, que todo mundo sabe como que vai começar e como que vai terminar. E é interessante essa questão da traição, porque eu tenho um conceito sobre traição. Eu também não acredito que a traição é aquela carnal só. Eu, assim, acredito e eu acho que ela machuca muito mais quando é uma traição de sentimento. Você fica com a pessoa por amizade ou por qualquer outro relacionamento, qualquer tipo de relacionamento, em que você está visando ali só o seu bem, né? Que você não gosta da pessoa e existe aquela falsidade. Então, aquela infidelidade sentimental. É isso que você quis dizer? É uma omissão. Não, eu quis dizer exatamente o que eu disse. Vou ampliar essa história. Eu acho que a omissão dentro de um relacionamento, a não dedicação total, e todos nós aqui, eu imagino que em algum momento já nos submetemos a isso, já fomos essa pessoa, ou já recebemos, ou deixamos de receber alguma coisa de alguém, isso é um tipo de traição, e por mais que seja clichê, por mais que pareça piegas, é uma traição a você mesmo, porque é o seu tempo que está sendo desperdiçado ali, é a sua energia que está sendo jogada fora ali, injustamente, ser muito... Né? Eu acredito que relacionamento de fato, é uma coisa muito simples e muito difícil de fazer. É entrega. Né? É você conseguir confiar no outro. Né? E aí você pode pensar no relacionamento, tanto no relacionamento amoroso, né? Sexual, né? Você tem um namorado, namorada, marido, mulher, mas relacionamentos em geral, relações interpessoais, é uma relação de entrega. Eu acredito muito nisso, embora reconheça que é muito difícil praticar isso. Eu, pessoalmente, tenho muita dificuldade. Mas pelo concordo menos, com você. Pelo menos imagina assim, quando você tem uma consciência disso, você tem ciência até dos seus defeitos, das suas dificuldades, fica mais fácil você chegar num lugar. Né? É verdade. Então, deixa eu passar aqui a palavra para Camila e depois, Ana, você pode fazer a sua também, tá? Em seguida. Bom, você falou em casamento, né? Você disse que não foi um término traumático. Eu queria saber, assim, se para um novo relacionamento, né?
Uma mulher que toma iniciativa com você é para casar? Seria alguém interessante? Olha, primeiro assim, o meu casamento começou e acabou em 2011. Então nós já temos aí 6 anos de Nossa, ainda de repercute, diferença. hein? Repercute? Sim, eu não tô te falando que as Olha, pessoas olha, mas falam. é interessante. Eu tive a chance de encontrar com a minha ex-mulher um encontro agradabilíssimo, num momento terrível, né, que foi a morte de um amigo, a Ana sabe, e tivemos de nos encontrar, você vê, numa situação completamente adversa, e depois de longos anos sem falarmos, sem nos vermos, e foi algo totalmente saudável. Talvez até aquele momento fosse mais propício para as pessoas estarem mais desarmadas, abertas. E foi uma coisa assim surpreendente nesse aspecto. Não que nós esperássemos, ou eu esperasse dela algum tipo de atitude, mas é interessante você perceber que boas relações ficam. Você não precisa ser amigo, você não precisa ser, ficar se esfregando no ex, na ex. Você está fugindo da pergunta que ela fez. Não, eu tô ampliando. Eu acho isso fundamental. Você não embroma, Henrique Morgantini. É porque eu quis dizer que tem 6 anos e eu já encontrei e namorei com várias outras mulheres com vários perfis diferentes. E especificamente isso que você está falando, eu acho fundamental. Porque eu acho que a mulher precisa existir. A mulher, num relacionamento, precisa ter voz. Ela precisa existir de fato. Né? Existir no sentido de haver. Olha, a pessoa está ali, ela não está se anulando. Porque, aquela é a namorada do Morgantini? Aquela é a mulher do Morgantini, ou do Silva, ou do Zé? Sabe aquela coisa? Eu acho um negócio estranho, é o nosso costume. Aquela é a primeira dama. Quer dizer, ela só existe, ela é uma autoridade, porque ela é mulher do cara que é. Sabe? Uhum. Então, eu acho fundamental. E existir significa sim a mulher tomar atitude. Significa a mulher ter o espaço dela para ela, e ela tem que tomar atitude no sentido de não sei se foi esse o sentido da sua pergunta, mas até no sentido da conquista mesmo. Dela fazer, dela. Eu acho que é fantástico esse gesto. Tem uma música do Herbert Viana, que ele, um trecho fala assim: eu não te completo, você não me basta, mas é lindo o gesto de se oferecer. O que eu quero nem sempre eu preciso. Seja você, seja só você. A música inclusive chama Seja Você, do álbum chamado 9 Luas. Fica essa dica. Do Herbert Viana, dos Paralamas de Sucesso. Mas eu acho fundamental isso. Mas na sociedade, normalmente, essa mulher a sociedade é uma merda. Como oferecida, mas a sociedade é ridícula. A sociedade é horrível, a sociedade é hipócrita. Aliás, ela é ridícula, pateticamente hipócrita. Entendeu? Agora, eu acho, e aí falando com muita sinceridade, com experiência de vida, e sei lá, de conhecer tantas pessoas e tantas coisas, que não tem coisa mais fora de moda hoje do que uma mulher Amélia. Eu acho até, Camila, que a mulher... devia ter existido, mas né? não, mas eu acho que é charmoso quando a mulher se passa por Amélia porque ela quer. Porque tem um charme na mulher. A mulher não tem que confrontar o homem, no sentido de ser homem. A mulher tem uma inteligência, uma capacidade de dobrar qualquer homem a qualquer momento. Então ela não precisa ser machão, sabe? Ela não precisa Mas você acha que tem mulheres que querem ser machão? Não, eu acho que às vezes nós vendemos uma ideia de existir, a ideia do empoderamento, que eu acho um debate interessantíssimo, na ideia assim, sabe? Eu já falei merda aqui, eu vou falar, bata o pau na mesa, sabe? Mulher não tem que fazer isso. Eu acho que nunca deve ser a postura. Porque é como se eu acho que é um tipo de machismo. Se eu obrigar você a ser um tipo de mulher, seja. Aí eu tô mandando em você, é bom mandar você limpar o chão, mandar você ir pra cozinha. Eu tô te obrigando. E eu acho que essa questão que você falou da Amélia, se for por opção que eu digo assim, a mulher querer ter um charme de parecer submissa e isso cria uma paixão entre os dois, cria uma relação entre os dois sobre isso. Acho ótimo. Agora, eu acho que a mulher sozinha, ela tem que tomar atitude, tem que fazer isso. Pelo menos é a minha preferência, você está perguntando isso. Senão daqui a pouco eu tô falando assim, a mulher tem que fazer isso. Né? Tô dando a ordem, né? Seja! Não. É a sua opinião, né? Seja o que você quiser. Tem um negócio. O Mr. Catra tem uma frase no Twitter que ficou famosíssima que eu batizei de axioma de Catra. Não é nem uma tese, é um axioma. Vamos falar aquele negócio de debate de casamento gay, não sei o que. Ele falou, deixa homem com homem, deixa mulher com mulher, deixa homem com mulher. Aí no final ele falou assim, deixa as pessoas. Ele escreveu assim, deixa as pessoas. Cara, deixa as pessoas.
Concordo. Em tudo. Em tudo, né? Em Tudo. tudo. Deixa, cara. Quer ser Amélia? Seja. Pô, quer bater o pau na mesa? Bata. Quer mandar mensagem pro cara? Fala assim, e aí? Tô afim de você? Faz. Não quer ficar na sua. Quer ser... Porque sabe o que acontece muito hoje em dia, Camila? Isso, eu já falei isso, em mesa só de mulheres eu fui crucificada. Mas é porque as pessoas às vezes não têm a visão como o Henrique está colocando aqui, como eu coloquei no dia. É porque às vezes as pessoas se impõem, elas estão, em vez de ter o empoderamento, elas estão se impondo a ser uma mulher que a sociedade rotulou. E aí, de novo, a mulher está sendo subjugada, ela está sendo jogo de manete, né? Mas o que é a sendo sociedade? Marionete na mão da sociedade novamente. Mas ela o está que querendo é? um lugar e está perdendo o lugar dela. O que é a sociedade? Nós vivemos Que em sociedade. Pois é, mas em que hora que você se livra da sociedade? Em momento nenhum. Não, eu discordo de você. Eu acho que você consegue se desvencilhar sim da sociedade. Mas quando? Claro! Quando você quer, quando você opta por um caminho, eu quero fazer isso, eu quero ser assim. E é o que você A estava minha falando, né? relação- Você viver, igual o Mr. Catra falou, né? Você se viver, deixa as pessoas. Deixa as né? pessoas. Mas no momento que as mulheres estão, porque está acontecendo muito isso, no momento que as mulheres querem ser o que a sociedade está impondo para elas, elas não conseguem fugir da sociedade. E elas estão sendo, de novo, subjugadas, está sendo submissa a uma sociedade, a uma imposição da sociedade, a uma moda. Então, eu imagino que diante dessa fala do Henrique, ele não tem uma mulher ideal, né? Que até Não. seria muito controverso. É uma boa, engraçado. Você não tem uma mulher ideal, porque tem homem que realmente chega e fala, não, a minha mulher ideal é a que vai pra academia, que tem um cabelo longo, a que usa vestido tubinho e usa salto. E Não, fala- a minha já usa tênis, É. já tem tatuagem. Usa tal termo, não usa tal outro termo. O Bolsonaro verdade, é tudo É. doido. Cada um tem um ideal. Então eu imagino que na sua fala você não tem um ideal. Mas sabe o que é Bom, esse é um assunto interessantíssimo e eu gosto muito dele, porque as pessoas ideais, ela é um encaixe. O jogo da sedução, a ideia da sedução, ela é muito interessante porque ela é muito profunda, porque você pode se apaixonar por mulheres com perfis completamente diferentes. Se nós pegarmos aqui 10 relacionamentos, né, de cada um de nós, né? Estou imaginando 10, porque eu tive 10 relacionamentos, imagino. Mas se pega 10 ex-namoradas, né, e fala assim, o que elas têm em comum? Nada. Cada um Que tem um bom, perfil. mas é interessante o que a Ana falou, Mas porque porque tem cada gente que é um um tem perfil. uma sedução. E eu acho que talvez o que tem em comum é a autenticidade. Tem uma submissa, tem uma... Fez com autenticidade, fez com verdade. É com verdade, não para fazer um tipo. É autêntico no sentido de ir à luta, de ter aquela coisa do empoderamento, vamos dizer assim. Fez com verdade, não fez porque quer aparecer, porque é moda. Quando você enxerga verdade nas pessoas, eu acho que aí você tem um traço de sedução, né? Interessante. E aí ela pode ser o que você quiser. Isso. Ana, sinta-se à vontade. Bem à vontade. Foi essa mesmo a pergunta. Que eu queria saber se ele tinha um tipo ideal de mulher ou não. Então deixa eu fazer a minha pergunta agora. Faça. O que atrapalha o seu desempenho? Assim, ó, algo que atrapalha o seu desempenho com a mulher. Ah, estou num relacionamento e aconteceu isso, acabou. Eu não vou ter o mesmo desempenho, em todos os sentidos. É uma pergunta interessante essa. Mas eu acredito que seja essa conexão mesmo. E aí, sabe, como é que se perde? Eu não sei, se eu soubesse, eu estava casado desde meus 17 anos. Não teria ficado casado 2 meses, né? 7 meses. 7 Você está tirando 5 aí, não sei porquê, mas tudo bem. Eu não sou boa de matemática. Mas eu acho que o que atrapalha todos os relacionamentos é isso. É perder o tesão, né? E aí o tesão é uma palavra muito atrelada ao sentido sexual, físico, né? Mas é perder a disposição, a vontade. Agora, em que momento você se desconecta de alguém? A gente não sabe. A gente pode depois falar, vai fazer terapia, vai fazer uma terapia lacaniana e vai descobrir aonde teve um tipo de equívoco. Ah, não, eu fui isso, eu fui muito individualista, eu sou isso, eu sou aquilo, ela é isso, ela é aquilo. Tudo bem, cada um vai encontrar isso. Agora, na hora que as coisas estão acontecendo, eu acho que não tem como saber. Agora, você pergunta, o que me atrapalha? Eu não consigo imaginar. Mas eu sou um cara pouquíssimo racional em relação a essas coisas. Eu sou muitíssimo passional. Então, Mesmo? muitíssimo passional. Eu sou pisciano, se a gente puder entrar
para falar em Nossa, adoro. para falar em signo. Eu sou peixe. realmente. Eu sou peixe em Sagitário com ascendente em Virgem. Então, Não, se alguém que peixes- gostar, ascendente em Sagitário e Lua em Virgem. Então, Não é um completo É, pisciano, né? mas... Não, pois é, mas o que acontece então, eu não consigo entrar no relacionamento como se fosse um contrato, um acordo. pisciano ele é mais sonhador. Eu tenho que estar realmente ali, interessadíssimo, e dentro daquela ideia do filme que nós falamos, antes de começar a gravação, tem que ter esse sentido de assim, eu quero ser uma pessoa melhor para essa mulher, eu quero corrigir os meus defeitos que eu tenho para essa mulher, para que eu me torne alguém melhor. Quer dizer, eu acho, e essa premissa eu acho que é verdadeira. É óbvio que é uma tentativa e erro, né? Que bom. Próxima, Camila. Se a gente for manter ainda continuando, né, falando sobre relacionamentos, se você conhece alguém e ela pretende votar, a pessoa pretende votar no Bolsonaro. Não estamos falando mais de relacionamento, estamos falando de política agora. E aí? Ou a volta da ditadura, se ela quer que volte a ditadura militar Volta a no ditadura Brasil, militar, não. tortura. Não, pois é. Para manter a Se ela coerência. quer andar com a pistola, ponto 40 na Pois é, bolsa. nós falávamos de conexão. Nós falávamos de identidade, gerar uma conexão. Não é o tipo de gente, certamente, eu teria uma conexão natural, né? Mas você acha que não dava pra viver assim, numa casa, Morgantini e uma bolsomita? Bolsomito? Mulher, a gente fala bolsomita ou bolsomito? Não, acho que... Não, mas... Pois é, que limite que a gente fala essa tese de respeitar as diferenças? Porque é respeitando as diferenças que nós nos unimos. Depende das diferenças, nós não conseguimos nos conectar. Sim. Né? Então, assim, se não tem como conectar, a não ser que você crie uma ideia de que amanhã eu vou acordar lá em casa, vai ter uma mulher do meu lado e ela vai estar lá falando fora PT, comunistas, Brasil, Venezuela, sabe? Ideologia de gênero, Bolsonaro, sabe? Essas bobagens todas que a gente vê hoje e vê a gente propalando isso como se fosse uma fala muito ideológica, muito elaborada. Não, uma tremenda, tudo bonito. uma tremenda bobagem. Então, só se acontecesse essa aberração de eu acordar a mulher do meu, opa, vou ter que conviver com ela então agora, é um castigo. Agora, do contrário, como é que você se estabelece? Deus colocou a mão sobre mim agora. Como é que você estabelece com ela uma conexão dessa? Porque você precisa ter um campo comum, você precisa ter um chão comum entre vocês dois, né? Uma linha, né? Pelo menos. De atração. De Até atração. porque que não são diferenças, né? São extremos, são completamente extremos. É o oposto do que E acredita. qual que é o processo, Iana, qual que é o processo de aproximação de uma pessoa com a outra? De uma amizade mesmo. Não é ter São uma as- sintonia? Aí nas diferenças... Afinidade, né? Isso, afinidade, esse é um termo. Então, como é que você vai ter uma afinidade se vocês estão em frequências completamente diferentes? Porque Impossível. se você precisa de uma frequência, para ter uma afinação, você tem uma frequência semelhante. Aí entrou, afinou, teve afinidade. Agora, se a frequência é completamente diferente um do outro, se um está no AM ou está no FM, eles nunca vão se cruzar, quer dizer, nunca vai haver uma ligação ali. Próxima, Ana. Mas falando em Bolsonaro, assim, o meu sono ele não tira. E ele te preocupa, Bolsonaro, como candidato? Não, eu acho que o Bolsonaro, eu acredito que o Bolsonaro vai fazer um grande serviço à sociedade brasileira. E não há ironia nisso que eu estou falando para você. A partir de 2018, né, no começo de 2019, nós vamos ter um dado brasileiro que nenhuma pesquisa do IBGE, nenhum estudo de pesquisa técnico, nenhum sociólogo, nenhum pós-doc em sociologia conseguiu aferir. É o percentual de preconceituosos, racistas e conservadores, no pior sentido da palavra, que nós temos no Brasil. Porque quando você faz uma pergunta, você é racista? Tendência não. Não. Ninguém é velho, ninguém fala assim, eu não gosto de preto, ninguém fala isso. Mas quando você consegue identificar um sujeito que se entra em sintonia, que se afina com o pensamento de um sujeito como aquele, aí você, agora eu estou me identificando. Isso. Quer E dizer, agora eu posso falar, porque agora eu tenho. Agora, eu não estou liberdade sozinho, pra eu tenho falar, um né? cara que está falando por mim. Representante. Eu não estou sozinho porque eu entro na minha líder. rede social e tem mais gente amigo meu, gente da minha igreja, gente do meu grupo de WhatsApp que é bolsomito, fala bolsomito, é melhor Jair, se acostuma. Aí eu me sinto à vontade para manifestar o meu preconceito, a minha misoginia, o meu sexismo, o meu racismo.
Então, esse é o legado. Em 2099, 2001, uma coisa dessa, o avô da Marine Le Pen, que é o Michel Le Pen, do grupo de extrema-direita francesa, foi candidato e teve coisa de 10%. À época foi um grande frisson isso, na França. E isso é interessante porque isso estratificou o perfil do eleitor francês, que tinha isso, olha, eu não quero esse pessoal vindo do norte da África, subindo aqui para a França, eu não quero saber desses argelinos e tal. 15 anos depois, 16 anos depois, a eleição agora com a Marine Le Pen, que foi para o segundo turno com o Macron, eles já tiveram uma elevação. E reflete a sociedade como ela é. A sociedade hoje na França vive um problema muito sério de diferenças éticas, de preconceitos e tal, por conta dessa população. E eu acho que no Brasil nós vamos ter essa estratificação. Pela primeira vez vamos saber, ó, tem 12%, 15%, 20%, 50%. O cara vai ganhar presidente falando, então nós somos um país racista. Nós temos aqui 54% de negros, né, de pretos, né, o termo é esse, com o restante de brancos, mas nós temos 60% aqui de racistas. Né, os próprios pretos estão entendendo que... boa análise. Sabe, eu acho que essa é a grande vantagem dele em relação a tirar sono. Agora, eu acho que nós precisamos respeitar o princípio democrático. Esse tipo de gente, tem gente que não dá para conversar. Mas há uma grande maioria desse pessoal que está acreditando no Bolsonaro que falta um diálogo. Um diálogo não é para convencer, olha, vota no meu. Mas você olha, entende o que está acontecendo. É interessante porque esses dias eu estava conversando com um deputado federal, que inclusive faz um programa de rádio comigo, e eu questionei, inclusive, no ar. Puta, mas o cara, não é que ele é no discurso, ele está condenado. Ele foi condenado porque ele falou que a Maria do Rosário não tinha que ser estuprada porque ela não merecia ser estuprada. O cara foi condenado a 150 mil porque ele ofendeu a população quilombola. O cara foi condenado por racismo do programa lá de TV. Aí ele se saiu. Como resolve isso? Olha, ele realmente é alguém de posições polêmicas. Posições é uma pinóia. Isso não é posição, isso é crime. Isso é crime. Posição é eu dizer que eu torço pro Flamengo, que eu acho que o Vinícius não tinha que entrar no primeiro tempo no jogo. Isso é posição. Você se Isso é manifestar crime. de outra forma. Isso é crime. Quer dizer, eu tenho o meu direito individual inalienável na Constituição de ser racista. Não tem. Não, você não tem. Não tem. Se é lei, o racismo, né? Pelé, você tem. Mas você está sujeito à lei, então você vai ser enquadrado como tal. Se ele não perde o direito, né? Mas ele tem que ser isso. punido, né? De alguma forma. Então eu acho que o Bolsonaro é isso. Agora, eu acredito que nós precisamos restabelecer a valorização, o verdadeiro valor da democracia no Brasil. Eu acho que esse é o grande problema que nós temos. Nós somos governados hoje, só para concluir, né? Nós somos governados hoje por um governo improvisado, nós sabemos disso. Aí fica a gosto do freguês, falar se foi golpe, não foi, aquela coisa. Né? Mas nós não temos representatividade. Nós precisamos eleger alguém. Que seja o Bolsonaro, que seja o da extrema direita ou do centro, não sei quem, mas nós precisamos de alguém que fale assim, esse aqui está com a legitimidade do voto. Aí sim o cara consegue dialogar com a sociedade com legitimidade. E para completar aqui a pergunta do Bolsonaro, Henrique, ele esteve em Anápolis e ele, durante uma entrevista, e até teve uma repercussão isso, ele questiona a questão da mulher, a competência da mulher, não só ele especificou o Brasil, mas ele falou em geral, em termos geral, né, a mulher em si. E ele falou assim, se existissem mais mulheres no Brasil competentes, nós estaríamos melhores representadas. O que você acha dessa postura dele? Como você falou agora, preconceituosa, mas quando ele trata a mulher dessa forma, assim, diretamente, ele afronta a mulher. Né? Pois é, por que você está perguntando para mim, para o único homem presente nessa conversa, como me sinto? Eu devo pergunta, como é que vocês se sentem? Justamente para como é que vocês se sentem? Mas é exatamente isso. Mas façamos debate então com a mulher. Quer dizer, como é que vocês, mulheres, se sentem, não quer ser seu representante, dizendo que você não tinha que ganhar menos porque você tem licença maternidade, tem que ganhar menos porque não sei o quê, tem que ganhar menos porque... Como é que você se sente dizendo que vocês não têm a competência que os homens têm, por isso eles não ocupam espaço? É a frase que ele disse, segundo você falou. Pois é. Então, se existissem mulheres mais competentes, os espaços estariam sendo supridos pelas mulheres. É aquilo, quando nós falamos de relacionamento, eu falei aqui com a Camila. Você ouve isso, você, a mulher que está nos acompanhando. Se ela acha isso normal, paciência, é dela, ela acha normal, ela concorda. E eu sei que existe um percentual, outras estratificações vão fazer,
que tem essa visão mesmo. Isso. Mas é Eu muito falo, igual eu o programa assim, que ele né? é. O programa é mais mulher. E o homem, ele só participa aqui, Henrique, nesse quadro. Que é o quadro Elas Perguntam e ele tem que responder. Entendi. Então, o programa voltado é não para empoderar a mulher de maneira nenhuma, mas é para mostrar que a mulher, ela sabe de tudo. Então, todos os assuntos trazidos para o programa, todas as pautas, elas são discutidas por mulheres. É tão legal essa história, só para te interromper um pouquinho, essa história do empoderamento, porque fala-se tanto em empoderamento, e perceba, quando você fala para a mulher que ela tem que empoderar, você está partindo do princípio que ela não tem poder. Que ela não tem E quem poder. disse que ela não Não, tem mas poder? isso essa discussão, que aí me toca, né, de ciências sociais, é uma discussão recente, né, essa discussão de Claro que é empoderamento. recente. E se você for olhar a história da mulher, de modo geral, a mulher sofreu, a maior parte da história da mulher, da humanidade até aqui, ela sofreu mesmo com machismo, com misoginia. Culturalmente. Sim. Então, a tentativa atual é de justamente romper com isso, para Pois que isso é. não exista mais. Aí Mas ainda existem mulheres machistas. Existe. Não, O demais. machismo Demais. ainda é a maior parte do que Você existe quer ver um na conceito nossa interessante? sociedade. Só para complementar o que eu estava dizendo. Talvez seja um processo então de reconhecimento de poder e não de empoderamento. Isso. O poder já está em vocês. Agora vocês estão subjugadas dentro desse poder. Vocês estão amarradas em poder e isso e na mente para vocês poderem projetar. Você falou sobre as mulheres machistas e aí tem um conceito muito interessante que fala a mulher gosta do homem machista. Ela reclama, tá, mas ela gosta do homem machista. Não. Mulher gosta de homem viril. Isso. A imbecilidade está em nós não conseguimos conceituar a diferença entre virilidade com machismo. Com machismo. Né? O cara acha que ser machista é aquele cara que não, eu pago a conta. É machista. Não, eu abro a porta. Aí, reclama, mas na hora de pagar um motel, não quer rachar um motel, é ele quem paga. O jantar, ninguém... Peraí. Né? Vamos colocar as coisas numa perspectiva de decência mental, intelectual. Então, assim, essa é a diferença interessante. A mulher gosta do machismo. Por que isso que é machista? A mulher tem um conceito distorcido do que é um homem com virilidade, com atitude. Aí ela se sente protegida, eu não vejo nenhum problema. A mulher se sentir ali, né, protegida, atendida, afagada, mimada. Não há problema nisso. Agora, não vamos confundir esse tipo de gesto. Não, é machista porque é machista. Não, e mulher, ela realmente gosta. Por isso que quando eu falo que a ideia do programa não é dar o empoderamento para a mulher, porque eu acredito fielmente que nós já temos o poder, como o Henrique falou aqui, muito bem falado, até por ser um homem, Henrique. Quando você pergunta assim, como vocês, mulheres, se sentem escutando o Bolsonaro falar isso? A gente se sente péssimo. Eu tenho certeza que até as mais amélias que existem, que nós não estamos aqui para crucificá-las, elas se sentem constrangidas quando escutam um homem falando isso. Independente de ser Bolsonaro, de ser o marido, de ser o pai, né? A gente se sente ofendida. Mas justamente por saber que nós temos esse poder, que nós somos iguais aos homens, mas também a gente sabe, eu como mulher, né, tô dando minha opinião também, mulher gosta de se sentir protegida. Acho que é do ser humano, Do ser humano. né? Que a gente está partindo do pressuposto de um relacionamento heterossexual. Num relacionamento homoafetivo, as Ia pessoas falar querem agora. ser respeitadas e cuidadas. E cuidadas. de modo Eu ia igual. justamente, Camila, eu ia entrar nesse âmbito. Em um relacionamento homoafetivo, uma quer ser cuidada pela outra, um quer ser cuidado pelo outro. Então isso realmente é do ser humano. E mudando de assunto, Henrique Morgantini, infância, sua infância no Rio de Janeiro. Fala para nós aqui quais eram as brincadeiras mais, assim, a top 5 do Henrique Morgantini no Rio de Janeiro. Primeiro que eu sou um clássico gordinho de apartamento. Né? Não tem como fugir disso. Não sei, era? Sim, então assim, não tem isso. Agora, nós morávamos no Leme, né? Na primeira rua de dividir Copacabana com o bairro do Leme, que conhece o Rio de Janeiro, sabe muito bem o canto que é, a gente fala Copacabana porque é mais famoso, mas eu morava no Leme, e próximo à praia, então basicamente, infância é basicamente ir à praia, atividades ali, nesse tipo de recreação, né? Porque É interessante que a gente está falando de praia. Bolsonaro, né? Bolsonaro, Rio de Janeiro. Então, era... Para quem conhece o Rio, eu morava numa rua, a rua chama Roberto Dias Lopes, e é uma rua que não tem nada a ver com o Rio de Janeiro, com Copacabana, porque como era uma rua larga, grande, mas sem saída, então era uma rua que guardava muito de uma calma que não condiz em nada com Copacabana, nem daquela época, e hoje ainda é um lugar tranquilo, mas ainda assim é um lugar que resguarda essa tranquilidade. Então eu tive a capacidade de viver num lugar perigoso, né, com tantos perigos como o Rio, desde aquela época. Eu sou de 78, então anos 80 para 90 ali, quando eu era pré-adolescente, né,
de poder ir para a rua, frequentar a rua, estar na rua com os amigos, como a gente vê acontecer, por exemplo, em Anápolis, e aqui já é perigoso hoje em dia, mas sem tanto risco, mas sem tanto risco. Então foi uma boa lembrança que eu guardo. Então nós vamos agora para um pequeno intervalo, vocês vão conferir alguns de nossos apoiadores culturais, os nossos parceiros, e já já nós voltamos para continuar esse bate-papo com o Henrique Morgantini no quadro Elas Perguntam e Ele Tem que Responder. Para cuidar bem do seu cliente, compre frutas e legumes da Marinha Alimentos e Distribuidora, localizada no Mercado do Produtor, na Avenida José Sarney, número 150, box 103 a 106, bairro Jamil Miguel. A Marinha Alimentos deseja a você, cliente, boas festas. Voltamos agora e continuamos sabatinando o Henrique Morgantini. E a próxima pergunta quem vai fazer é a Camila. Camila, faça a pergunta e essa eu tenho certeza, Morgantini, que essa você não vai saber responder. Ah, é? Vou ter que inventar, então. Não vai ser a primeira vez que eu vou mentir para uma mulher. Morgantini, dinheiro ou poder? Nossa, eu falei, eu não sabia qual que era. Muito bom, né? Muito bom, muito bom. Poder tem mais virilidade. O poder é bom. Pergunta pra mim também. Não, você não. Ana. Voltando pro jogo rápido, churrasco ou feijoada? Que meu pai me perdoe, porque a melhor feijoada que eu já provei na vida é a que ele faz, mas acho que eu fico com churrasco. Agora, pelo amor de Deus, você não pode fazer isso pra um gol na pergunta dela, tem que ser os dois. Carlinhos Cachoeira. Carlinhos Cachoeira, uma figura controversa, um grande sujeito. E eu estou falando um grande sujeito despindo aqui de qualquer ideia de concentração de caráter, de relação com a justiça. Eu acho que eu como jornalista, ao longo da minha vida, aprendi a admirar grandes figuras, apesar de serem controversas. E eu acho que a história da humanidade no século XX, por exemplo, é feita de figuras assim. Por exemplo, você tem dúvida que foi a grande personalidade que foi Gandhi, a grande personalidade que foi Hitler, a grande personalidade que foi Kennedy, a grande, exatamente, Guevara. Mas ele Castro. Mas fizeram. Fez isso, fez aquilo. Tudo bem, você quer levar defeitos? Me fala alguém aqui que eu apresento os defeitos dele. Me apresenta aqui, que você não conhecer, me dá 5 minutos, que eu vou apresentar os defeitos dessa pessoa, porque todo mundo tem. Que diga Santa Mônica, né, Henrique? Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho. É? Eu não tava ciente. Você não tava nesse dia? Não, esse episódio de Santa Mônica, não. Porque Santa Era Mônica... gente boa? Ela já esteve aqui no programa? Ainda não, nem vai. Vai gravar, não vai porque não é uma sessão mediúnica. Agora nós conseguimos ofender o catolicismo, misturar com o espiritismo. Você quer arrumar agora, fazer uma sessão de mesa branca para Santa Mônica baixar. Santa Mônica, isso. Que fantástico. Próximo convidado é o João de Deus. Gente, vamos parar. Só fica pior. Mas é isso seguinte, tudo, gente. É culpa do Henrique Morgantini. Mas deixa eu falar do Carlinhos. A despeito dos problemas dele com a justiça, das condenações, de tudo isso que tornou nacionalmente conhecido, é uma figura que é um amigo, eu já declarei isso à época, é um amigo que eu tenho e que tenho uma alegria muito grande de ter, e eu acho que tem um defeito, eu particularmente carrego um defeito, que é ir até o fim com as pessoas. Então, assim, eu não vou deixar de ser amigo, ou vou deixar de falar, ou vou mudar minha opinião porque fez alguma coisa errada. Eu só falei assim, olha, fez errado, tá errado, fez errado mesmo, beleza, mas
eu continuo do lado. É aquela questão que a gente estava falando, que você até colocou, fez uma colocação, a questão do Bolsonaro e de estarem agora, né, se caso ele ganhe, ou até mesmo se ele não ganhar, porque isso já está acontecendo, das pessoas se manifestarem de verdade porque tem um apoio. É a mesma coisa, se eu sou sua amiga e você está bem, eu estou com você. Mas se você faz algum deslize, a maioria das pessoas te crucificam, então eu também tenho que crucificar, né? Não sou mais amiga E dele. uma relação de amizade, ela não é um cheque em branco. Uma relação de amizade, ela não é necessariamente você aprovar tudo o que aquela pessoa faz. E nós estamos falando do Carlos Cachoeira, mas estamos falando também dos nossos pais, dos nossos filhos, dos nossos irmãos, do primo, da tia. Quer dizer, amanhã acontece alguma coisa, porque é irmão do fulano ali, foi preso, tal, fazendo tal coisa. Nossa, e aí? Foi ele que fez. É outro CPF, é outro endereço. Também tem uma amizade, né? Eu sou seu amigo, mas se você fizer isso, a gente termina a amizade. Não é amigo, né? Ué, olha, se você fizer tal coisa, então isso. Exatamente. Pessoa loira ou morena? Se tiver difícil, também você pode responder nenhuma. Vocês abriram a conversa falando sobre o meu casamento. Eu fui casado com uma morena. Mas as minhas... Mas já teve loiras minhas bonitas. namoradas... não, na verdade todas foram extremamente bonitas. Que fica essa correção aí, tá? Henrique Não é Morgantini que teve ou Modesto. não fala que teve. Não, elas é que são maravilhosas. Talvez com péssimo gosto para homens, mas são maravilhosas. Mas eu acho que eu tive uma tendência maior a encontrar mulheres de cor branca e loiras. Né? Mas não é rótulo fico com as também, ruivas, né? então. E você pratica a cantada? Tá na balada e aí chega e canta mesmo ou não? Prefere conversar? Cantando. Mas conversar não é cantada. O que é uma cantada? Entendi. Aquela coisa aquelas assim, cantadas bem... idiotas. Ou você meio pedreiro. Você sabe que é cantada, mas chega lá, você vem sempre aqui. Você sabe que tem um jornalista muito interessante, né, que teve no Brasil, que foi praticamente o cara que inventou o colunismo social. Ele se chamava Antônio Maria. E o Antônio Maria foi casado com a Gisele Bündchen na época dele, que é da Nusa Leão. Inclusive, ela lançou um livro há alguns anos contando essa história. Várias histórias dela, chamado Quase Tudo. Eu recomendo às mulheres, inclusive, que, em especial, que estão nos assistindo, que leiam. E ele dizia uma coisa. Ele uma figura assim, fisicamente heterodoxa, diferente. Para ser bem elegante com ele, com a memória dele. E aí ele sempre andava com mulheres muito bonitas e tudo mais. E ele costumava brincar, quando alguém pergunta assim, como é que você faz isso? Né? Porque como é que um cara com a tua cara, com o teu jeito, não sei o quê, como é que consegue andar com essas mulheres? Ele falou, olha, eu levo mais ou menos 2 horas conversando com elas para elas poderem esquecerem a minha cara. Então, se for ele pegar... é bom de conversa, então, né? se for... Não é? Então, se for para pegar por esse perfil aí, e como eu sou falador, né, eu sempre gosto de conversar, e eu sou pego pelas conversas, porque também tem isso, se você não está conversando com uma mulher e não tiver como estabelecer aquela conexão, não vai ter jeito. Nossa, Henrique, isso faz toda a jeito. diferença, né? A pessoa saber conversar, dialogar. Pois é, eu não preciso das 2 horas da Antônia Maria, mais ou menos uns 40 minutos ela já esqueceu muita coisa e já está melhor. E falando em assuntos agradáveis, Roberto Naves. O que tem? Prefeito Roberto Naves. É o prefeito Roberto Naves. Isso. O que tem? O que você quer saber? O que você quer saber sobre o Roberto Naves? Roberto Naves, para você, melhorou a pergunta? Melhorou. Eu acho o Roberto Naves um sujeito muito bem intencionado. Muito bem intencionado. Alguém que tem uma vontade de fazer e alguém que tem uma vaidade suficiente para deixar o seu nome. Porque o político ele não tem que se despir da vaidade, não. Nenhum ser humano pode se despir da vaidade. Pelo menos se ele quiser ter um objetivo dentro do que nós conhecemos de conquistar espaço e tal. Porque a vaidade faz você querer deixar o seu nome, né? A vaidade faz você querer escrever um livro, gravar uma música, gerir uma cidade, tornar-se presidente, enfim, fazer tudo, qualquer tipo de atividade. Então eu quero mostrar que eu não só sei fazer, como eu sou o melhor fazendo. Então eu vejo políticos assim e eu acho que ele tem vaidade suficiente para querer deixar a sua marca na cidade de Anápolis ou na política de Goiás. Mas na mesma velocidade que eu enxergo isso, essa boa intenção e essa vaidade dele, eu enxergo uma dificuldade muito grande em cumprir essa missão a qual ele foi lançado
a qual ele se lançou e a qual ele foi eleito. Uma capacidade de gerir, de conseguir realizar. E grande parte disso não é só ele, não estou falando dele. Eu acho que ele tem uma dificuldade em articular o grupo dele, articular a gestão. Nós temos percebido aí coisas acontecendo que são... que fogem do controle dele. Desastrosas. Mas existem outras situações em que pudessem talvez ser evitadas se houvesse aí uma atividade maior, se houvesse uma mobilização maior, se houvesse... Um entrosamento da equipe. Né? Algo nesse sentido. E, é claro, recai sobre ele, porque ninguém chegou ali por vontade própria. Isso. Ele foi lá e apontou, é você quem faz, é você quem cuida. Mas agora, inexperiência, nós já tivemos casos semelhantes à experiência e em gestões que deram certo. Você aprende a fazer, então esperamos que ele mostre esse espaço, nesse espaço de tempo ele mostre essa capacidade de aprender, de se adaptar. Né? Eu acho que fazer. A Camila tem uma pergunta para complementar. GOMID 2020. GOMID 2020 depende do GOMID 2018. Né? A eleição de 2020, obviamente, passa pelos resultados que vão ser escritos agora nesse próximo ano. Né? Você falando do GOMID, o GOMID é um virtual candidato a prefeito, é o principal nome? Mas depende do que for acontecer em 2018. Eu imagino que, dependendo da participação dele, do resultado nacional, estadual, tudo pode se reconfigurar. Porque você acha que ele saindo candidato agora em 2018, que provavelmente ele sairá a deputado? Não, vamos colocar como deputado. Se ele sair a deputado... Pois é um cenário. Ele não voltaria não seria candidato a prefeito em 2020? Claro. Então, nós estamos seguindo a sua tese que ele vai ganhar a eleição. A tese de que ele ganha a eleição. E se ele for senador, ele pode ganhar? Se ele for candidato a vice, ele pode ganhar? Tá, ganhando. O que muda? Imagina, então, nós estamos falando aqui de um sujeito que vai se tornar senador, vai se tornar vice-governador. Aí ele vai sair para voltar e com permissão de ser prefeito em Anápolis, ou vai construir um novo nome, uma nova liderança que possa transmitir as ideias dele. Por isso que eu digo, passa necessariamente, e acho que não é só ele não, todo mundo. Por exemplo, por que a gente não pode falar Roberto, e como é que é Roberto Naves 20? Não, e você acha que o Roberto consegue chegar ao final do mandato dele? Não, eu imagino que sim. Eu imagino que sim. Agora, como vai chegar, aí é exatamente isso. Esse intervalo está sendo escrito. Nós já passamos um quarto do mandato dele. O que ele fez nesse 1 ano? Ele fez muito, fez pouco? A população vai fazer essa análise. E ele tem 3 anos, então, para cumprir essa trajetória e chegar lá bem, Roberto Naves 2020. Ou para chegar de um jeito, não, Roberto Naves não vai dar certo esse negócio, não. Mas você analisando esse quadro aí, como você mesmo colocou agora, que falta entrosamento, talvez não, sem julgamento aqui, talvez mal assessorado, ele não faz nada sozinho, ele consegue chegar ao final do mandato? Você acha que pode acontecer, você fazendo análise política, pode acontecer dele desistir, de não chegar até o final? Não, eu abri o assunto sobre ele falando da vaidade dele. Ele não, nesse gesto de desistência, eu não imagino não. E não imagino que haja um cenário em que ele seja impedido, sei lá, seja afastado. Não vejo condições para isso, não tem no menor clima para isso acontecer. Eu acho que ele vai terminar o mandato, eu acho que inclusive ele vai melhorar. Eu acho que a gestão do Roberto Naves não vai ter um 2018 semelhante ao 2017. Que aí sim é bastante preocupante. Eu acho que vai ser uma gestão realizadora daqui para frente. Imagino que seja. Porque tem totais condições para isso. Né? Tem muito dinheiro, tem muita obra deixada pela administração anterior, né, para ser entregue. Isso aí é capitalizado para ele. Nós temos 2 viadutos, ele conseguiu entregar um. Tem um para entregar. Quer dizer, outra festa, outro capital político que ele agrega à sua imagem. Agora, precisa fazer, precisa encontrar meios de fazer acontecer. Mas a gente sabe que a gestão de um prefeito não é só dinheiro, né? Tem uma questão que você falou também, né? A equipe dele, de trabalho dele, e a Câmara, né? Os vereadores que estão durante a gestão dele. A gente percebe que dentro dessas dificuldades, você acha que existe um diálogo favorável para que haja uma boa gestão? Olha, você falou, dinheiro não é tudo, mas eu vou te falar, sem dinheiro não faz tudo não. Claro.
Então, Mas assim, dinheiro e sem articulação, dinheiro nós sabemos que só tem. dinheiro e não ter articulação política também, eu acho que Dinheiro é... em caixa, sem planejamento. inviável. mas eu diria até outras coisas. Eu iria além vocês colocaram um binômio, eu acho que é um tripé. É. Porque nesse binômio aí, dinheiro e articulação política, eu acho que ele tem... Não, sim, tem vários outros fatores. Não, eu acho que não, eu digo assim, o que eu quero dizer é, ele tem muita articulação política. O que eu acho que o Roberto Naves tem de bom, e ele provou, é a articulação política. Ele conseguiu trazer tantos partidos, 9 ou 11 partidos, para junto dele, num candidato totalmente desconhecido, com 0,2%, vai conseguir ganhar uma eleição. E acho que talvez o grande problema dele hoje seja estar preso nisso. Ele ainda está preso em campanha, ainda está preso, e consegue fazer muito bem aquela história de criar... Só que agora não é mais criar fatos políticos, não é mais, agora é uma agenda de gestão, é uma agenda de execução, de realização. E aí o dinheiro entra numa forma decisiva, porque com o dinheiro você faz. Agora, você precisa saber usar esse dinheiro para o que as pessoas querem, para o que as pessoas esperam. É preciso, aí precisa de gente para pôr a mão. Vou pôr a mão para fazer. Cadê o meu secretário para fazer a obra? Cadê o de saúde? Secretários. É tão interessante falar, porque ao mesmo tempo não está faltando, né? Os caras estão lá, entendi a sua colocação, mas de fato está. Você vê que há uma dificuldade muito grande. Nós estamos encerrando o ano e o governo está com 4 secretarias vazias, né? A assistência social, o esporte, a controladoria e desenvolvimento econômico. Então, se você está falando em realização, por exemplo, como é que você fica sem a indústria e comércio? Né? Se você está falando em fazer bem-estar, gerar qualidade de vida para as pessoas, como é que você acaba com os programas do esporte e você nem secretário de esporte tem? Tem um interino, está lá improvisado, tapando buraco, até arrumar. Como é que você fala em atender as pessoas? Como é que você fala em atender as pessoas e ter um projeto inclusivo na sociedade se você não tem assistência social? Se você encerra um programa tão importante como o programa de erradicação do trabalho infantil, que é o PET. Como é que você consegue fazer um trabalho de inclusão para tirar os jovens da droga, para tirar os jovens da rua? E, consequentemente, ajudar a segurança, né? Se você não tem um esporte para todos, que chegou a atender 15 mil pessoas, 15 mil crianças e jovens. Como é que você consegue ter transparência? Como é que você consegue ter uma gestão que seja de excelência se você não tem o controlador para fazer esse trabalho extremamente estratégico, né, na realização disso? Percebe? São 4 nomes que estão faltando, mas que vão exatamente ao encontro do que nós estamos falando. Como é que nós vamos realizar? Como é que a gestão em Anápolis vai realizar? Realizar na vida do pobre, do que precisa, daquele excluído. Realizar na vida daquela criança que precisa de uma assistência, porque senão ela vai estar na rua, o cara vai dizer, vem cá, entrega esse negócio, ele te deu R$10. O cara vai entregar, amanhã ele está traficando. Está traficando. E são peças importantes, né, Henrique? No jogo de xadrez. Né? Vendo como um jogo, são peças que não podem faltar, né? Exatamente. Como tá jogando carta e faltar Você joga truco? Eu jogo truco, mas não com aquele... O zap. Não, mas eu não jogo truco, não sei se vocês são truqueiras. Sou. É bom isso que eu faço, eu sou truqueira, treteira. Mas sabe o que é? É aquele ponto acima. Já jogou com ponto acima? Sabe como é que é? Meu pai joga. Não? Mas meu pai eu não consegui, porque eu sei que tem que decorar as cartas e fazer uma conta ali. Você vira uma carta, você tá a partir disso aqui é tal. Eu nunca joguei. Eu gosto do 4, que é o zap, eu gosto do 7 de cobras, sabe? Eu gosto das manias. Verdade, são peças que estão faltando, né? É o 7 copas, 7 ouros, zap. Pois é, aí, seguindo essa sua analogia, a dificuldade de se imaginar ele vai conseguir gritar truco ou pedir 6 blefando, sem nada na mão? Acho que é meio impossível. Vou fazer um aqui para depois eu passar para Ana, Henrique. Falando de políticos, né? Falamos do Carlinhos Cachoeira, Roberto, Gomide, Hernani de Paula versus Henrique Morgantini. Quem foi o aluno e quem foi o feiticeiro? Não. O Hernani de Paula foi prefeito na cidade de Anápolis, né? Hernani de Paula... Inclusive, comparam ele com o Roberto, né? Comparam muitos aspectos. E é justa, né? É uma comparação que faz muito sentido. Mas Henrique Morgantini e Hernani, quem foi o aluno e quem foi o feiticeiro? Não, acho que não. Acho que ele é professor, né? O Hernani é um professor, né? Claro, não tive essa de ensinar, não. Aliás, que não consegui ensinar nada pra ninguém ainda, não. Quem sabe um dia eu vou ter um filho e vou ensinar
Você se assustou com a minha modéstia? Não, assustei. Mas não. Assustei, porque mas, eu tô... perdão. Perdeu a modéstia Mas, nesse momento. Hernani de Paula é uma figura... Unânime. Eu acho que é uma figura interessantíssima do folclore político até da cidade. Né, da história política, por ter sido prefeito. Você sabe por que eu votei tudo. nele? Ah, não, mentira, eu não votei nele, não. Ah. Eu voto no Rubens, esqueci. Mas quase que eu votei nele porque ele era bonito. Mas esse como é eu era Rubens, assim, muito Rubens mesmo, Rubens, aí eu não consegui. Mas aí eu esse é um fiquei com- componente muito decisivo. Aí eu ficava com Não. raiva porque as mulheres Porque queriam ele era votar nele porque ele era bonito. Collor em 89. Mas sabe por que eu não achei ele bonito, assim? O Ronaldo Primeiro- Caiado tem isso. Nossa, Ronaldo Caiado. Ronaldo é. Caiado também Ronaldo. tem. Não, eu já ouvi recentemente mulheres que Ouço vou botar no demais, Ronaldo Caiado é. porque ele é bonito. Mas o Hernani, um dia, durante a campanha, eu vi ele fora do carro. Eu vi fora do carro. Ah. Não estava na televisão, na hora que ele desceu do carro, eu falei, no Ah, Rubens mas mesmo. naquela época, Naquela época. 2002. Porque eu vi que ele é muito baixinho, né? Faça, Ana, a sua pergunta. Não, mas a minha pergunta tem a ver com o Hernando. Aí, peraí, assim, um grande abraço, deputado federal Rubens, mas aí no confronto de belezas você optou por Rubens. Beleza Isso. intelectual. Belezinha. Ai, boa. É, porque você vê. bem. É, porque aí você viu, mas é porque você viu que você mesmo contradiz. Porque eu também acho que o Rubens Não, é um mas candidato você não deixou completar. infinitamente mais preparado. Era e é. Né, do que o próprio Hernani era. Isso é natural. Acho que o próprio Hernani concordaria com isso. Lógico. Mas é um componente, assim, esse negócio. Agora, o Hernani é uma figura, como eu disse, além de estar na história política, né, da cidade, do estado de Goiás, ele tornou-se muito rapidamente, ainda em vida, né? Porque às vezes quando o cara morre, conta a história da fulano. Não, ele tão muito recentemente, os tempos são ágeis, ele virou uma figura do folclore político, né? Aquelas histórias dele de mudar a prefeitura, não sei. Isso. Todo mundo Onde tem uma que tá a história. prefeitura agora? Isso, todo mundo tem uma história. Eu ia perguntar justamente isso. Você acha justa essa comparação entre Roberto e Hernani? Eu acho justo pela trajetória dos dois. Vejo semelhanças e vejo diferenças. Né? Mas acho hoje que as diferenças entre eles são maiores do que as semelhanças. Talvez a coluna cervical aí para fazer essa comparação, para ter uma afinidade, é o fato de serem pessoas que não são da cidade, assim, não tinham uma história muito longa, né? Porque a cidade é feita de forasteiros mesmo, né? Uma cidade é feita de gente que vem de fora. Né? Ninguém que está aqui faz a cidade, o cara vem de fora e monta uma cidade. A história mostra isso. Mas além de ter então essa história, essa relação recente, não tinham sido candidatos. Mas, por exemplo, o Hernani é um cara totalmente desarticulado de política. Era alguém que não tinha uma ligação. O Roberto lançou a ideia de ser o novo, ingênuo, nossa, eu tô tão novo que eu tô... Que foi o que elegeu Dória. E aí tá aí a decepção que está no Brasil inteiro, em especial na cidade de São Paulo. É um personagem. Pois é, mas é um marketing que pegou nessa época. Isso. Né? Pegou bem. E aí, mas só que a diferença é, o Roberto Naves era presidente de um partido, tinha participado das eleições, tinha coordenado campanhas, eles já tinham uma relação. Mas para a Câmara, ele trazia a ideia de que, olha, isso aqui é tudo novo, eu não sei o que está acontecendo. E agora tem lá o reverso, né? Infelizmente, realmente, é esse fato dele ser novo, dele ser inexperiente, né? Dele ser alguém realmente desconectado desse processo, que a cidade está tendo um reflexo disso. Justamente. Né? Isso é fato. Tem alguma pergunta a mais, meninas? Eu queria perguntar se existem alguns vereadores na Câmara que te causam sono. Não, de jeito nenhum. Sono, Aliás, não. você adora, né? Não, você tem que ficar atenta à sessão. Ao contrário, tem uns lá que me provocam, né, sensações assim de ânimo. Adrenalina, né? Não é? Mas sono não acho sonolento não. Né? Até porque algumas coisas que a gente discorda do que eles falam, você fica meio assim, meio atônito. E até quando rompem isso, e não é minha opinião, quando falam absurdos, como invariavelmente um ou outro fala, e é natural que todos nós falemos, mas provoca isso, você fica animado, você fala, que isso, o que aconteceu? É adrenalina. Isso foi engraçado demais o cara falar isso. Foi bom. Agora, a relação com os vereadores é interessante, porque eu me despedi do jornalismo em 2009, no finalzinho de 8 para 9, e entrei no governo municipal e passei para um outro tipo de atividade, né? Que não atividade jornalística, não a cobertura da Câmara, não a cobertura do Executivo, até porque eu estava nele,
Então, eu passei 8 anos nessa condição. Principalmente em relação à cidade de Anápolis. Eu passei 8 anos me relacionando com pessoas da comunicação, óbvio, atuando nisso, mas de um outro lado. Dos bastidores. Né, de um outro lado. E aí eu retornei, agora, em 2017, a fazer essencialmente jornalismo. E fazer essencialmente jornalismo, muitas vezes, usar aquele jargão popular que é matar a cobra e mostrar o pau. Né? E aí isso causa... É interessante o quanto a aplicação do jornalismo rasteiro, básico, de 3, 4 aulas, incomoda. Um vereador fala assim, olha, fulano mentiu, tem vereador lá de citar meu nome. Né? Eu acho interessantíssimo isso. Tem vereador lá de reproduzir minha voz mesmo. num programa. Fala, olha aqui o que aconteceu num programa aqui, ó. Não, no programa não, foi na sessão. Sim, durante Sim, a sessão você- reproduzindo o programa. Olha, você- olha o que ele falou aqui no programa. O vereador fala assim, olha aqui. Aí, eu não vou citar os nomes, né? Não tem sentido. Mas tudo não tem registrado. necessidade. Isso está tudo registrado. E isso estando registrado, é tão interessante porque assim, se está gravado, eu estou gravando aqui, ó. Amanhã vão falar, você imitou um vereador lá? Eu falei, não. Não. Está gravado. Não tem como eu desdizer. E aí chega um absurdo, e é muito recorrente, fala assim, eu não falei isso. Isso é mentira. Tá. Aí você vai lá no site da Câmara, que é muito bacana, né? muito transparente, muito corretamente, que disponibiliza os áudios, o vídeo. Você vai lá, recorta o trechinho e publica na mesma rede social. Você vai lá e fala, olha, aquela fala que o vereador ou a vereadora falou que é mentira, que eu não falo, que eu coloquei palavras na boca, tá aqui, ó. É assim que funciona. Literalmente, como disse. Cara, aí você percebe o negócio tá ali. Mas eu acredito que isso é um traço de evolução para o próprio legislativo, para os próprios vereadores e os futuros vereadores. Não a relação, especialmente comigo, embora eu acho que sou o jeito que fico mais ativo ali, acompanhando o que eu estou fazendo, repercutindo em tempo real, abro lá uma rede social, faço as matérias, coloco lá. Não isso, mas eu digo a relação deles com essa modernidade, com o registro. Claro, porque ele veio uma realidade diferente da que eles Porque, estavam acostumados. porque há né? 10 anos, Não existia. não é outra era não, gente. Há 10 anos não tinha rede social. Não era possível acompanhar de casa. Não tinha como você acompanhar de casa. Aí o cara falava um negócio absurdo. Você falou, não falei nada. Nossa, quem que falou isso pra você? A Morgandini é contra mim, Morgandini é um safado, você não sabe disso? Pô, é um babaca, um malandro, A oposição. E intriga é e tal. interessante que hoje um vereador Hoje- usou a tribuna e eu lembrei na hora de você. Ele falou, eu cheguei, ele já tinha falado. A hora que eu entrei, ele falou assim, ó, eu não quero que mudem o que eu falei, que coloquem palavras na minha boca. Eu estou falando isso, isso e isso. É contra o colégio militar. Ele tomou um cuidado muito grande. E não acho que falou pra mim não, mas eu acho que tomou um cuidado muito grande, porque aí sim tem muita gente que tem interesse em deturpar ali as falas, né? Agora, Não, eu lembrei de você não pelo que ele tá falando, Sim, mas eu pela essa entendi. questão de sempre de estar colocando, de estar fazendo jornalismo e as pessoas estarem falando que é mentira, né? Algo que está ali gravado, tanto o vídeo quanto o áudio. Agora o que me surpreende é ver em alguns aspectos que parece que eles não estão acostumados, alguns nomes, algumas figuras ali, e lembrando, não é porque tem bons e ruins, não. Todos nós estamos Somos bons e passivos a cometer um erro, falar uma bobagem e tal. Mas parece que não estão acostumados, não estão acostumados a ser figura pública, literalmente, e serem agentes públicos. Estarem sendo acompanhados. Porque estão o tempo sempre, todo. o tempo todo são acompanhados e são ouvidos. Tem alguém, em tese tem um monte de gente lá, mas tem uns que estão bem atentamente ouvindo o que eles estão falando, cada frase. Então, se você fala uma frase que, por exemplo, o Parque Ipiranga é uma herança maldita, você está afirmando isso. Se você fala que o povo de Anápolis é trabalhador e que ninguém frequenta o parque durante o dia, porque é coisa de vagabundo, o povo de Anápolis não é vagabundo, não. Mas você está afirmando isso. E aí as pessoas têm o direito de reproduzir isso. Falam, gente, isso aqui está errado, olha isso aqui. Sabe? Darem a opinião também, né? Então, você precisa ter realmente uma cuidado, assim, uma atenção, assim, o que eu estou falando aqui? Eu estou tendo esse cuidado está falando aqui. Quer dizer, eu estou tendo cuidado. Você está muito cuidadoso mesmo. Mas vocês têm esse cuidado e falam aqui também, é natural. É natural. Morgantini, para encerrar então o nosso quadro, e fugindo um pouco da política, né? A gente falou que não ia entrar muito na política, mas não tem como
fugir, deslinkar, né? Usando aqui um termo internetico, deslinkar Henrique Morgantini de política, mas vamos agora, nesse momento, fugir disso. Sexo ou comida? Na sua preferência, lógico. Bom, eu vou começar com a piada, falar assim, você perguntar isso pra um gordo, o que você acha? Você come todo dia, toda hora. Precisa escolher? Não pode misturar os dois? Mas você tá muito guloso. Você quer loira ou morena? Você tem que ter uma opinião. Deixa eu te contar uma coisa. Eu sou guloso. Tá bom, você pode ficar até sem responder, Morgantini. Morgantini, muito obrigada pela participação. Adorei recebê-lo aqui no programa. Muito obrigada, Camila. Obrigada, Ana. E assim, a hora que eu precisar, eu espero poder contar com vocês. Que são mulheres que representam muito bem, não é, Henrique? Com certeza. Representam muito bem Excelente. nossa classe. Então, assim, que vocês possam estar sempre Qual disputando classe? e nos representando. A classe das mulheres? Feminina, né, Maria? Classe das mulheres. A classe das mulheres. É. Não que nós sejamos, não que nós sejamos Vocês são classistas. sindicalizadas. Não que nós sejamos classistas, Classe mas usando o trabalhadora termo é assim. mulher. Classe trabalhadora, classe de mulher. Mas não. É Sindicalista verdade. classista é melhor que Tá sindicalista. sindicalizada pelas mulheres. Deixa eu contar uma coisa para você, rapidamente, antes de encerrar. Conta. Eu queria agradecer imensamente esse convite. Achei muito legal essa conversa, muito boa mesmo. Conversar com mulher é bom, né? Conversar com mulher é uma das minhas especialidades. Você fala de política, essa é outra delas, a qual eu gosto muito de fazer. Mas eu achei muito leve, muito legal, acho que é uma contribuição muito importante, isso não é da boca para fora, ainda mais em tempos de internet, porque mais do que ouvirem, assistirem o que eu falei aqui, eu acho que as pessoas têm uma chance muito, muito importante de ouvirem o que vocês falaram aqui. Sabe, de ouvir as ideias que vocês levantaram aqui, a posição que vocês revelaram ao fazer perguntas. Sabe? Eu acho isso de uma importância ímpar, sobretudo para um programa voltado para as mulheres. Né? Porque quando nós ainda temos esse conceito muito amplamente divulgado na comunicação, de quando a gente faz um programa para as mulheres, é um programa de culinária, de fofoca de novela, de ator global. Bem sexista mesmo. Isso, e é interessante perceber, e aí as pessoas têm essa inspiração, eu julgo isso, essas mulheres têm essa inspiração, de ver mulheres conversando sobre tudo. Vamos falar sobre sexo, vamos falar sobre comida, vamos falar sobre fofoca, vamos falar sobre política, vamos falar sobre a cidade, vamos falar sobre gestão, também, vamos falar né? Vamos rir. sobre Bolsonaro, sobre não sei o quê. Quer dizer, isso eu acho muito, muito, muito interessante. E eu não comecei fazendo, você falou que minha trela política é natural, eu vim fazer política quando vim trabalhar aqui em Anápolis, porque a minha vontade sempre foi trabalhar, e eu trabalhei durante alguns anos, com jornalismo cultural. Então eu sempre trabalhei cobrindo eventos culturais em Goiânia, e aí quando vim para cá em 2001... Foi Anápolis que te corrompeu, então? Foi um repórter que faltou no jornal que eu trabalhava em 2001, e aí eu precisei recobrir esse buraco deixado e fui fazer uma entrevista de política. A partir daquele dia, nós estamos aqui. Aí você gostou ou não? Assim, foi aquela oportunidade que você teve que continuar? Assim, a hora que você fez essa por urgência, você gostou? Eu falei que eu sou um homem de paixões, foi uma paixão à primeira vista que não arrefeceu. Eu tenho uma história parecida, depois eu te conto. Mas é muito parecida. E são as melhores, não são? Com certeza. Eu também sou assim, gente. Eu sou apaixonada. Eu gosto de coisas com paixão. E isso é muito bom, né? Ótimo. Então, as mulheres aí de casa que estão nos assistindo, que são aquelas mulheres assim apaixonadas, que às vezes a gente tem essa questão de rotular, né? Mulher, toda mulher é apaixonada. Não, gente, homem também age por paixão, né? E nós que somos mulheres apaixonadas, nós não temos que ficar sofrendo por isso, nos punindo, né? Vamos mudar. Um conselho Vivam aqui. as paixões, né? Vivam as paixões. Me falar nisso, eu ia fazer uma hashtag aqui, Henrique, mas para encerrar, então, eu vou aqui agradecer de novo, Camila, muito obrigada, tá? Foi um prazer. Agradeço, foi um prazer. Ana, prazer, muito obrigada, muito sucesso, tá? Ano que vem aí, campanha, eleição, sucesso, que você possa orientar, até, né, não só a questão partidária, mas orientar bem as pessoas que convivem com você, que eu acho que assim, vai ser um ano muito difícil, e uma eleição muito difícil, porque a gente está vendo um cenário muito complicado, mas você como mulher e convive com várias pessoas, principalmente jovens, e que não tem essa análise política como a gente tem pela idade, né?
que você possa estar exercendo esse papel que eu acho, não tenho certeza que você é capacitada para isso. Obrigada, obrigada. Henrique, faz uma hashtag, mulheres apaixonadas, você usaria qual hashtag? Aquela mulher bem apaixonada, assim, tudo ela é apaixonada. Eu sou apaixonada pelo meu trabalho, sou apaixonada pelo meu crush, sou apaixonada pelo... Nossa! Por tudo. Aquela mulher, assim, bem apaixonada. Hashtag... Não, hashtag vale a pena. São mulheres que valem a pena, mulheres apaixonadas. São hashtag, acho que valem a pena. Pronto. Hashtag as que valem a pena? Acho que valem a pena. Gostei. Henrique, muito obrigado. Foi um prazer muito grande de tê-lo aqui. Eu que agradeço. Então, com essa participação muito especial, tanto do Henrique Morgantini quanto da Ana e da Camila, nós encerramos mais um programa Mais Mulher e contamos com sua audiência. O programa terá reprise segunda e quarta-feira às 10h30 da manhã e também será transmitido pelo Facebook.